Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Nela estaremos discutindo os detalhes de por que a técnica de PCR gera amplicons de tamanho determinado. Vamos imaginar, então, de uma maneira esquemática, a amplificação do DNA pela técnica de PCR. Então aqui temos uma fita de DNA em verde, indicados os 5' e o 3' de ambas as fitas. Então a fita de cima, ela vai da esquerda para a direita, e a fita de baixo, a complementar, antiparalela, vai da direita para a esquerda. Muito bem. Técnica de PCR, então. Primeira etapa, nós desnaturamos essas duas fitas. Desnaturadas, são hibridizados os primers complementares. Hibridiza-se um primer aqui e o outro primer lá. Depois fazemos a extensão da cadeia, das cadeias a partir do primer. E aqui nesta suposição, esse primer está sendo estendido para além do final da tela. Não sabemos exatamente onde para. E esse primer aqui, na verdade isso é simultâneo que acontece, ele está sendo estendido para além do final aqui da tela. Na verdade, o quanto o primer é estendido depende do tempo em que a polimerase é mantida na temperatura ótima de extensão. Muito bem. Então, ao final do primeiro ciclo de amplificação, nós temos duas fitas. Duas. Vamos fazer mais um ciclo de desnaturação, hibridização, extensão de cadeias. Então, desnaturamos e vamos agora, na sequência, hibridizar os primers. Então, um primer hibridiza contra essa fita original, a fita parental verde. Este outro hibridiza com esta fita marrom. Simultaneamente, os primers hibridizam com as fitas complementares. E a DNA polimerase vai estender a partir desse primer até algum ponto que não sabemos onde ela para. Mas a partir deste primer, ela estende até um limite, que é o limite do começo do outro primer. Ela não tem como estender além dele. Acabou a fita molde. Simultaneamente, a partir deste primer, temos a extensão dele até um ponto indeterminado. Mas este é estendido até um ponto determinado. E aqui temos o final do segundo ciclo. Então, já adiantando a nomenclatura de cores que estamos usando aqui. Verde, a fita parental, o DNA inicial. Em marrom, aquele DNA que está sendo estendido até um ponto indeterminado, que depende do tempo que deixamos a polimerase estendendo. E essas fitas azuis aqui são fitas estendidas a partir de um primer e que tem um tamanho determinado. Ela tem um começo e tem um fim bem determinado, sendo o começo num primer e o fim na região do primer complementar. Vamos fazer mais um ciclo. Desnaturamos todas as fitas, então. Desnaturando essas fitas, vamos
hibridizar os primers complementares a essas fitas. Então aqui este primer hibridiza nessa fita, o mesmo primer hibridiza nessa, o mesmo nesta e nessa. O outro primer hibridiza com essa fita, com essa outra aqui, que é equivalente, tem a mesma sequência que essa fita, essa e essa. E quando estendemos essas cadeias aqui, essa não sabemos onde para. Essa para aqui. Assim como esta fita que está sendo estendida, assim como esta fita, tem um final bem determinado e um tamanho bem determinado. Mesma coisa acontece simetricamente com a outra fita. Essa estende até onde não sabemos. Essa estende até aqui um tamanho determinado, assim como essa e assim como essa aqui. Então, chegamos ao final do terceiro ciclo. Vamos desnaturar e fazer um último ciclo. Desnaturamos todas essas fitas e temos então aqui todas elas desnaturadas. Podemos então agora hibridizar os primers. Vamos fazer isso então. Este primer que hibridiza com essa fita, com essa que tem a mesma sequência da fita verde de baixo, com essa daqui, com essa fita, hibridiza com essa, com essa, com essa, com essa e com essa. Mesma coisa simetricamente, então, o outro primer de amplificação vai hibridizar com as suas fitas complementares, com todas essas aqui. E, ao final desse processo, então, vamos estender essas cadeias sempre. As cadeias marrons não têm um ponto determinado, que é determinado apenas pelo tempo que foi deixada a polimerase estender. Mas as azuis todas têm um tamanho bem determinado. Ao final desse processo, então, aqui, que é o quarto ciclo de amplificação, nós temos 2 na 4 moléculas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 moléculas ao final do quarto ciclo. 2 na 4, 16. E podemos parar aqui pelo quarto ciclo, já é o suficiente para visualizarmos que essas duas fitas marrons escuras aqui, se retomássemos lá o início desse processo, elas foram geradas no primeiro ciclo e elas têm tamanho indeterminado. Essas outras duas marrons aqui, mais claras, foram geradas no segundo ciclo também com tamanho indeterminado. Essas aqui foram geradas no terceiro ciclo e essas, num tom mais claro ainda, no quarto ciclo. Muito bem. O que ocorre aqui é que amplificação exponencial. No ciclo 1, tínhamos duas moléculas. Ao final do ciclo 2, 4, 8, 16, 32, 64, sempre dobrando. Lá no ciclo 40, hipoteticamente, teríamos 2 na 40 moléculas. Agora, vamos ver quantas de tamanho indeterminado, as marrons, quantas de tamanho determinado. As de tamanho indeterminado acumulam linearmente. São duas ao final do primeiro ciclo, sempre contando a original, a verde. Mais 1, mais 2, mais 3. Lá no ciclo 40, teremos a original mais 40 moléculas. Então, é linear. Já as de tamanho determinado, elas acumulam exponencialmente. De maneira que no ciclo 40, nós temos 2 na 40 moléculas de tamanho determinado, menos as 41 que foram geradas de tamanho indeterminado.
Lembrando que 2 na 40 é esse número absurdo, que é mais ou menos equivalente, aproximadamente equivalente, a 10 elevado a 12. Ou seja, nós temos de um lado 41 moléculas de tamanho indeterminado, contra mil, milhão, bilhão, 1 trilhão de moléculas de tamanho determinado. Então, efetivamente, isso aqui é indetectável, não existe. Isso aqui é que existe. Por isso que os amplicons têm tamanho determinado. Para consolidar e deixar isso mais claro, o que aconteceria se fizéssemos uma reação de PCR onde o tempo de extensão não fosse suficiente para que a polimerase atingisse e passasse a região do outro primer? Na prática, o que acontece é que a polimerase ela tem uma velocidade de incorporação de nucleotídeos que é aproximadamente igual a 1000 nucleotídeos por minuto. Ou seja, se quiséssemos amplificar por PCR algo com um amplicon cujos primers estão a 500 nucleotídeos de distância um do outro, significa que 30 segundos de extensão de cadeia seria suficiente para a polimerase atingir. E o que acontece se não dermos esse tempo necessário para que ela atinja? Teremos o seguinte: o mesmo DNA, então, fita dupla que vamos amplificar, aqui a fita parental em verde, e vamos, então, fazer o seguinte processo. PCR, desnaturamos, vamos hibridizar os primers, simultaneamente, hibridizam os primers, estendem as cadeias, só que agora o tempo foi curto. Não houve tempo suficiente para que essa fita estendida a partir desse primer atingisse a região do primer complementar e vice-versa, obviamente, porque o processo se dá na mesma velocidade. Então isso é o que acontece ao final do primeiro ciclo. Temos 2 moléculas? Temos. Não? Mas vamos amplificar essas moléculas. Então, nós vamos hibridizar os primers. Então, este primer hibridiza aqui. E este mesmo primer hibridizaria aqui, nesta fita, se ela tivesse sido estendida. Como ela não existe, esse primer não tem onde hibridizar. Mesma coisa acontece simetricamente. Este primer hibridiza aqui. Este primer que hibridizaria contra esta fita, ele não pode porque ela não estendeu até aqui. E temos então que, quando estendemos essa daqui, de novo num tempo curto, obtemos esse produto de extensão, e essa aqui também estendemos num tempo curto, insuficiente para que chegue na região do próximo primer. E isso então é o final do segundo ciclo. Vamos fazer um terceiro ciclo, desnaturamos essas moléculas e vamos hibridizar os primers complementares. Este primer hibridiza aqui. E este primer hibridiza lá. Não existe mais onde este primer hibridizar, que seria nesta sequência e nessa que não atingiram. Não existe onde esse primer hibridizar, porque seria nesta e nesta, que não foi estendida para que houvesse a sequência complementar onde ele hibridizar. E assim, estendemos esta fita e estendemos aquela.
Vejam então que só estão sendo geradas estas fitas aqui ao final do terceiro ciclo. Num quarto ciclo, para manter a equivalência com o exemplo mostrado anteriormente, num quarto ciclo, desnaturaríamos esse DNA, hibridizaríamos um primer contra essa fita, e é a única onde ele pode hibridizar, a fita parental, e o outro primer também só pode hibridizar com a fita parental, e estendemos de novo por um curto período, e temos aqui o final do quarto ciclo. Então o que nós temos? Ou melhor, o que nós não temos? Amplificação exponencial do DNA. Nós temos a amplificação linear do DNA. Então aqui, geradas no primeiro ciclo, geradas no segundo ciclo, geradas no terceiro e geradas no quarto ciclo. Então o DNA está sendo amplificado de maneira linear. Uma molécula gera 2, 3, 4, 5 e não aquela maneira explosiva que é 2 na N. É isso que acontece quando não é dado tempo suficiente para que um primer atinja a região do primer complementar. Sumarizando então nessa tabela, o que nós temos é isso aqui, amplificação linear. No ciclo 1, uma molécula derivada. No ciclo 2, 2, 3, 4, além da original. Certo? Então, respondendo à pergunta inicial, o que acontece quando o tempo de extensão não é suficiente para um primer ultrapassar a região do primer complementar? Não é dado tempo de extensão suficiente. Não há amplificação exponencial do DNA. Há amplificação linear. Graficamente, vamos fazer uma comparação aqui entre o exponencial e o linear. Então vamos ver o seguinte, isso é amplificação exponencial do DNA, aquela amplificação que acontece na técnica de PCR, onde uma molécula gera 2, que gera 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. E esse gráfico é um típico gráfico exponencial. Linear é esse gráfico aqui. Uma molécula, 2, 3, 4, 5, 6, uma a uma. Para esse gráfico ficar realmente completo, aqui eu tenho só um setor do gráfico. Nós teríamos que adicionar, logicamente, 3 telas à direita para atingir 40 ciclos no eixo X, que é o número de ciclos que normalmente é utilizado, no máximo 40 ciclos. Então precisávamos mais 3 telas à nossa direita aqui, né, para chegar a 20, 30, 40 ciclos. E no eixo Y, nós precisaríamos 400 milhões de telas acima para atingir mais ou menos 2,10 na 11 moléculas, certo? Deixando isso de uma maneira contundentemente clara, ali estava a FAVET, partimos lá da FAVET, né? Campos do Vale, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, planeta Terra. Não nos afastamos o suficiente ainda dele. A gente teria que ir bem mais longe para poder enxergar simultaneamente a Terra, ali, e a Lua, aqui. E, coincidentemente, a distância que separa a Terra da Lua, ela varia, né? Mas em média é de 400 milhões de metros, certo? Então, fica, eu acho, evidenciada de uma maneira bem clara a diferença entre a amplificação linear, que é insignificativa, é insignificante, né? E a amplificação exponencial do DNA.